amigos da Velocidade, sejam muito bem-vindos a mais um Velocidade Alternativa, o seu resumo semanal do esporte a motor. Neste domingo tivemos o Grande Prêmio da Itália no mítico circuito de Monza, 16ª etapa do campeonato da Fórmula 1. Faltam 8 para acabar a temporada de 2024. E nessa etapa, quem venceu foi Charles Leclerc. Na casa da Ferrari, o monegasco venceu, com Oscar Piastri e Lando Norris completando o pódio. Antes de falar dessa corrida, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui da Alternativa Esportes por apenas R$ 2,99 ou o equivalente aí na sua moeda local por mês. Você tem acesso a uma infinidade de vantagens. Leitura e resposta de comentários prioritária, emojis para usar em qualquer uma das nossas lives e vídeos como este, Velocidade Alternativa, chegam primeiro para quem é membro. Então abra sua asa DRS, pelo custo de um refrigerante, de um cafezinho por mês, você já ajuda demais o nosso trabalho e chega na frente de todo mundo. Agora sim, vamos falar deste final de semana, né, que não teve uma das melhores corridas da temporada, mas foi emocionante do começo ao fim, muito em parte por conta do total recapeamento da pista de Monza e que provocou muita degradação. Então a questão durante todo o final de semana era uma parada, duas paradas, e a gente vai ver ao longo desse vídeo qual foi a estratégia vencedora. Vamos com as notícias da semana, né? A semana foi bem movimentada. Logo após o Grande Prêmio dos Países Baixos, como a gente já tinha falado aqui no Velocidade Alternativa, era grande a chance de Logan Sargeant ser demitido, e de fato ele foi. Quem entrou no seu lugar foi um argentino, Franco Colapinto, da Fórmula 2, foi promovido para a Fórmula 1 nessa parte final, né? Enquanto Sainz prepara a mudança nessas 9 corridas finais, já incluído aí o Grande Prêmio de Monza, o Franco Colapinto estará no carro da Williams, né, no segundo carro da Williams. E já vou dar um spoiler aqui, né, nesse momento de notícias da semana, hoje vai ser só spoiler. Foi muito bem, o latino quase pontuou, a Argentina não tinha um representante na Fórmula 1 há mais de 20 anos, então você pode imaginar o orgulho da nação vizinha com o bom desempenho do Franco Colapinto em sua estreia e fazendo ultrapassagens, como vamos falar por aqui. Quem também está em alta na Fórmula 1 é Andrea Kimi Antonelli, mas olha, a sexta-feira dele não foi legal não. Nós trouxemos aqui no último Velocidade Alternativa que o Kimi Antonelli ia fazer o treino livre 1 e ele fez 10 minutos. 10 minutos foi mais ou menos o tempo em que o Andrea Kimi Antonelli pôde andar no carro do Russell e até ele se estabacar no muro, já trazendo o spoiler aqui, e assim ficou a sensação bem... como é que eu posso dizer em termos republicanos, né? Uma sensação muito chata, né? A careta do Toto Wolff diz tudo, porque foi um final de semana em que a Mercedes acabou confirmando o Kimi Antonelli no sábado, todo mundo sabia que isso ia acontecer, mas ficou aquela sensação meio retrogosto amargo, né? Por conta da sexta-feira ruim, em que ele causou prejuízos e deu trabalho para os mecânicos para aprontarem o carro do Russell a tempo de fazer o treino livre 2. Outra notícia que eu preciso trazer é o seguinte: agora que nós já temos o Kimi Antonelli confirmado na Mercedes, restam 2 vagas para 2025. Uma em aberto na Racing Bulls, vai ficar ali entre Ricardo e Leon Lawson, como já tínhamos falado, e a vaga da Audi Sauber, futura Audi em 2026, né? Está em aberto, e essa vaga é do Valtteri Bottas, atual detentor dela, né? Que está tentando fazer aí uma renovação contratual de 1 mais 1 ano, né? Ele quer 2 anos no contrato, e se não fechar, eu diria que há grandes chances de Gabriel Bortoleto ocupar este segundo carro da atual Kik Sauber. Esse final de semana, como eu vou trazer aqui, o Bortoleto realmente destruiu e ele tem tudo para ser um postulante à Fórmula 1. Está muito bem empresariado e foi visto em conversas com Mattia Binotto, um dos homens fortes da Audi para as próximas temporadas. E outra notícia que nos chamou a atenção, mais um spoiler do que eu vou falar no final de semana, Kevin Magnussen não estará na próxima corrida. Ele foi suspenso, atingiu os 12 pontos necessários para que um piloto seja suspenso. Isso não acontecia desde Romain Grosjean em 2012, e o Magnussen aprontou das suas, fez mais uma barbeiragem, levou 2 pontos e então vai ficar de fora, curtindo apenas de casa o Grande Prêmio do Azerbaijão.
já antecipo aqui que vai ser o Oliver Bearman que vai pilotar o carro dele. Por dois motivos. Primeiro, porque o Bearman já está contratado para o ano que vem. Então ele já vai se habituando mais ao carro da Fórmula 1, o carro que ele vai pilotar efetivamente o da Haas. Bearman, aliás, tem 6 pontos no campeonato, conquistados lá na etapa da Arábia Saudita, quando ele na Ferrari substituiu o Carlos Sainz. E o outro motivo simples, né? O outro reserva da Haas é o Pietro Fittipaldi. E o Grande Prêmio do Azerbaijão ele cai exatamente no final de semana da última corrida da Fórmula Indy, na qual o Pietro, nosso brasileiro, é piloto, então ele vai estar lá na decisão do campeonato da Indy nos Estados Unidos, não poderá estar no Azerbaijão. Então pode cravar aí Oliver Bearman na próxima etapa da Fórmula 1 no carro do Magnussen. E vamos falar então deste final de semana, uma notícia do Treino Livre 1 eu já antecipei, né? A batida do André Kimi Antonelli logo com 10 minutos de treino, e foi uma sessão onde os pilotos reclamaram muito da pista, né? Que foi totalmente recapeada, e o calor muito forte durante todo o final de semana chegou a atingir níveis alarmantes na sexta-feira e no próprio domingo também. Nenhuma chance de chuva, nenhuma nuvem triscou o céu de Monza durante todo o final de semana. E nós tivemos o Treino Livre 1 com o Verstappen andando muito bem, né, muito rápido, com Leclerc logo atrás e Norris. O Verstappen marcou 1:21.676, tempo mais rápido da primeira sessão. Aí passamos para a segunda sessão, ainda na sexta-feira, né, com asfalto um pouquinho menos quente, e mesmo assim, como havia o risco de se necessitar de 2 paradas no final de semana, tínhamos a gama mais macia, C3, C4 e C5, então só o Tsunoda foi o malucão da galera e fez uma saída com pneus duros. Ninguém fez simulação de prova com duro, todo mundo foi ali simular as estratégias com médio, e o Tsunoda deu 3 voltinhas e só. Nessa segunda sessão, Hamilton, Norris e Sainz foram os mais rápidos, 1:27.38. Veja como evoluiu a Mercedes da primeira para a segunda sessão, o Hamilton marcando o tempo mais rápido. Passamos para o sábado e mais uma vez, muito sol, calor e tráfego na pista, todo mundo querendo fazer o último teste na terceira sessão, e dessa vez quem foi o mais rápido foi mais uma vez o Lewis Hamilton, com Russell e Leclerc completando aí as 3 primeiras colocações. Olha como é que veio forte a Mercedes no treino livre. 1:20.117 foi o tempo do número 44 nessa sessão. Passamos para o treino classificatório, sem grandes novidades no começo da sessão. Tsunoda, Stroll, Colapinto, Bottas e Zhou foram os eliminados. A ressalva aqui é que o argentino foi atrapalhado, né? Teve tráfego à sua frente e acabou não conseguindo melhorar a volta. Realmente deu azar. O argentino poderia ter largado numa condição muito melhor, porque a pista de Monza favorecia o carro da Williams. Vamos ver aqui que o Albon passou para o Q3. Na segunda sessão, o Q2 teve como eliminados Alonso, Ricardo, Magnussen, Gasly e Ocon, e a gente passa para a sessão decisiva. Como eu disse, era uma pista que favorecia carros com um pouco arrasto, então Haas e Williams tendiam a se dar muito bem e de fato acabaram levando cada uma um carro para o Q3. Lando Norris marcou mais uma pole position e o seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, ficou na segunda colocação. Segunda fila com Russell e Leclerc, Sainz e Hamilton fizeram a terceira. A Red Bull, veja só a queda de desempenho, relegada apenas à quarta fila com Verstappen e Pérez. E a quinta, a fila da revolta das pequenas, né? Albon e Hülkenberg fizeram aí 9ª e 10ª colocações. Passamos para o domingo e mais uma vez o calor cobrou seu preço. 54 graus, altíssima degradação na pista e Verstappen, Pérez, Ocon, Tsunoda, Stroll e Bottas optaram por largar de pneu duro, todos eles ali pensando em uma parada, quem sabe 2 se tivesse um safety car. É uma pista muito rápida, com um brita, com um muro, então há possibilidade de acidentes. Então esses pilotos largaram com a gama mais dura disponível. Na largada, o Russell passou reto na curva 1, né, acabou indo ali fazendo aquele zigue-zague, o traçado alternativo, mas as posições se mantiveram por um tempinho. Né? O Norris dessa vez não perdeu a posição na largada.
perdeu na corrida, né? Perdeu na segunda parcial da primeira volta. Bastaram 5 curvas para que Piastri e Leclerc ultrapassassem o então líder, e a partir dali a corrida do Norris já estava indo para a casa do chapéu, né? Porque realmente ser ultrapassado por 2, não só pelo seu companheiro de equipe, mas pelo Leclerc também na primeira volta, foi realmente o que desestabilizou o possível postulante ao título de pilotos. Ele ainda está com um campeonato muito vivo, não é só matemática não, ele tem possibilidade real de ser um postulante ao título. Mas precisa melhorar a largada, né? Precisa melhorar o seu psicológico na primeira volta, tempo de reação e tudo mais. Na volta 7, a gente já teve o Tsunoda abandonando, e foi o único abandono da prova, depois de se envolver numa confusão com o Hülkenberg. Lá atrás estava uma briga de foice no escuro entre Racing Bulls e Haas, e acabou sobrando para o Tsunoda. Na volta 9, o Ricciardo foi punido em 5 segundos por conta de uma confusão com Magnussen. Meu filho, o negócio lá atrás, com o Hülkenberg, perdão, com outro carro da Haas. O Hülkenberg nessa confusão foi punido em 10 segundos e o Ricciardo acabou, já vou dar um spoiler aqui, na sua primeira parada, não cumprindo corretamente e tendo que pagar mais 10 segundos graças a um erro da equipe. Então, ao todo, o Ricciardo teve 15 segundos de punição. Na volta 13, o Russell parou e ali já estava muito claro que a estratégia do grosso do grid seria para 2 paradas, realmente não daria para fazer de forma consistente uma parada só. O Russell para na volta 13, muito cedo, o Norris, para se defender, para na volta 15, mas ele muito atabalhoado, chegou até a bater na placa que fica ali justamente na linha onde tem o limitador de velocidade. Achei até que ele fosse ser punido por ultrapassar o limite de velocidade no pit, mas isso acabou não acontecendo. Bom, o Leclerc e o Hamilton pararam na volta seguinte, né, a volta 16, para se defender. Na volta 17 foi a vez do Piastri parar, deixando o Verstappen na ponta, e o Sainz para na volta 20. Atenção para a parada da Ferrari. Volta 16 e Sainz na volta 20. Guarde esses números. Mais à frente o Verstappen resolve parar, estava na ponta, e ele para colocando duros. Já tinha largado de duro e bota outro duro. Então ficou muito claro ali que ele ia fazer uma segunda parada para cumprir o regulamento. E na volta seguinte, volta 24, é o Pérez quem para, fica aquele bololô no meio do grid. O Magnussen acaba punido em mais 10 segundos porque ele se envolveu numa confusão com o Gasly e foi exatamente essa batida, esse toque que fez o Magnussen ser suspenso, né? Completou 2 pontos, 2 com os 10 que ele já tinha, e só ia começar a zerar os pontos lá em março de 2025, então o Magnussen realmente já não tem mais o que fazer na Fórmula 1, estará suspenso na próxima etapa. Ele ainda conseguiu pontuar, tá? Como vamos ver aqui, o Magnussen aos trancos e barrancos literalmente conseguiu chegar na zona de pontuação. Na volta 33, o Norris acabou errando na pista e antecipa a parada. Estava muito claro ali que a McLaren não ia conseguir levar com uma parada só. Cansaram de esperar o safety car e na volta 33 o Norris para. A Ferrari resolveu apostar na estratégia de uma parada, e eu volto a lembrar aqui, 16 foi a volta que o Leclerc parou, 20 a volta que o Sainz parou. O Grande Prêmio da Itália tem mais 50 voltas, ele passa muito rápido, é a corrida mais curta da temporada, porque realmente os tempos de volta são bem baixinhos, os carros passam de 350 km por hora em alguns pontos, então é uma prova que passa muito rápido, mas ainda assim a Ferrari foi mestre na estratégia, deu o pulo do gato, não tinha o melhor carro do final de semana, esperava-se muito da Ferrari, mas ela não tinha o melhor carro do final de semana. Teve a melhor estratégia e soube guardar pneu. A Ferrari conseguiu com uma volta só vencer a prova, mas sofreu muito ataque da McLaren, né? O Piastri e o Norris vieram babando, o Sainz não teve como resistir e acabou cedendo o seu lugarzinho no pódio, ficou apenas na 4ª colocação. Então, vamos aqui para quem pontuou efetivamente nessa etapa. Leclerc e Piastri nas 2 primeiras colocações, com o Norris completando o pódio. Norris, em um momento ruim, né? Largou na ponta e chegou em 3º. O clima realmente não estava dos melhores, né? Todo mundo com aquela cara de que quem comeu e não gostou, né? Normalmente, um pódio duplo seria motivo para comemoração, mas não foi assim que a McLaren viu esta prova. E aí, seguindo, com Sainz na 4ª colocação, Hamilton em 5º, Verstappen em 6º, Russell, Pérez, Albon e Magnussen somaram os pontos derradeiros do grid.
E olha, foi uma prova muito emocionante, não foi a melhor da temporada, mas faltou um temperinho, faltou um safety car e o final foi apoteótico. Realmente, o Leclerc vencer de Ferrari na Itália foi algo muito especial e a gente conseguiu ver um espetáculo bonito. Parabéns aí ao Monegasco, que vai ajudando a sua equipe a remar. Quem sabe a Ferrari pegue aí o segundo lugar no Mundial de Construtores, já começa a ser possível, pelo que nós vimos nesse final de semana. Então agora vamos falar quem mandou bem e quem mandou mal neste final de semana. É hora do sobe e desce. Vou começar elogiando os novatos, né? O final de semana realmente foi da nova geração. Piastri, para mim, o piloto do dia, deveria ter vencido essa prova, não fosse a estratégia atabalhoada da McLaren e o bom estado de conservação dos pneus da Ferrari, o Piastri poderia ter vencido na Itália e escrito seu nome na história. Fez uma corrida muito consistente, já mostra que tem potencial para liderar a equipe, por mais que seja mais novo em idade e em tempo de casa do que o Lando Norris. Se o Norris não conquistar esse campeonato, realmente vai ficar difícil achar argumentos para que ele lidere a equipe que tem o monstrinho na sua formação. O outro novato que eu gostaria de falar bem é o Colapinto, né? O nosso querido argentino, representante da América Latina, ao lado do Sérgio Pérez, claro, né? Mas o nosso representante aqui da quebrada sul-americana foi na sua corrida de estreia, largou em 18º, conseguiu passar 6 carros, aproveitando a pista favorável para Williams e terminou na 12ª colocação. Teve até uma brincadeira, né? O Alonso, que estava à frente dele, né, em 11º, falou: olha, se eu soubesse que tinha um latino atrás de mim, eu tinha deixado ele passar para que ele chegasse mais perto dos pontos. E ficou por isso aqui, 2 posições. Infelizmente não pontuou na sua estreia o Colapinto. E, é claro, preciso falar de Gabriel Bortoleto, o brasileiro que agora está cada vez mais perto da taça da Fórmula 2, ele que é campeão da Fórmula 3, está no seu primeiro ano na Fórmula 2, numa boa equipe invicta, e foi o nome do final de semana na Fórmula 2, né? Saiu de último lugar para a 8ª colocação, teve até uma confusão no final da Sprint Race, né? Mas ele levou meio ponto para casa. Para resumir, é isso. Saiu da última colocação de 22º para 8º. E depois, na corrida principal, meus amigos, aí o show foi maior ainda. Saiu da última colocação para a ponta. Venceu a etapa da Itália, passando o carro literalmente por cima de todo mundo. E o nosso Gabriel Bortoleto agora está a 10 pontos da taça. Vai brigar com unhas e dentes na reta final do campeonato da Fórmula 2. E como eu já disse lá no começo do vídeo, tem chance de ir para a Fórmula 1? Sim. Para a pior equipe do grid? Para a pior equipe do grid, mas ele tem muito potencial, tem talento. Eu acho que pode ser uma revelação aí do automobilismo para as próximas temporadas. Agora é hora de falar quem mandou mal, né? No final de semana, se eu falei bem dos novatos, eu preciso dizer que um já experiente Lando Norris não pode largar na ponta e perder na pista 2 colocações, tanto para o Leclerc quanto o Piastri, e depois ter mais de 50 voltas e não conseguir passar nenhum deles dois na estratégia. Houve até uma brincadeira no rádio, né, do Papaya Rules, né, as regras laranja, né, numa tradução livre, do que seria como podem brigar Piastri e Norris por posição, mas realmente foi humilhado o Lando Norris. Esse terceiro lugar teve um sabor muito amargo. Ajudou a somar pontos para a briga do título. Ele tirou vantagem para o Verstappen, isso é fato, mas saiu em baixa desse final de semana. Quem também, na minha opinião, mandou extremamente mal foi o Lance Stroll, né? O piloto pagante do grid, o mais pagante dos pilotos pagantes. Realmente não fedeu e nem cheirou, chegou nas últimas colocações, uma volta atrás do líder e realmente com desempenho muito aquém, até mesmo da Fórmula 2, não tem a menor capacidade de estar na Fórmula 1, só está porque seu pai é dono de equipe. E também preciso criticar o Magnussen, não preciso dizer mais nada, né? Os números falam por si, as confusões falam por si, o prejuízo fala por si e cada vez mais Kevin Magnussen escreve seu nome fora da Fórmula 1, ele que não tem assento para 2025 e não terá, porque sequer é cogitado nas outras equipes. Bom, meus amigos, já falei de quem mandou bem, de quem mandou mal, agora é hora de ver como estão as brigas pelos campeonatos e elas esquentaram, hein? Mundial de Pilotos tem o Max Verstappen na liderança, 303 pontos,
Lando Norris vem logo atrás com 241. A diferença caiu para 62 pontos. É bem possível dela cair mais ao longo das próximas etapas. Leclerc em terceiro, 217. Oscar Piastri é o quarto com 197 e Carlos Sainz o quinto, 184 pontos para o espanhol. Mundial de equipes, a Red Bull ainda lidera, 446 pontos, mas a McLaren fez um final de semana quase perfeito, pontuou muito bem e diminuiu essa vantagem para apenas 8 pontos, 438 tem a laranja inglesa. A Ferrari com a vitória e o quarto lugar do Sainz foi a 407 pontos. Mercedes campeoníssima do quarto lugar com 292 e Aston Martin campeã do quinto lugar com 74, não somou um pontinho sequer na Itália. Próxima corrida, meus amigos, é daqui a 2 semanas e prepare o seu despertador porque você vai precisar. O Grande Prêmio do Azerbaijão vem aí a partir da sexta-feira, 13 de setembro, e no domingo a corrida 15 de setembro. Mas como o Azerbaijão está ali entre a Europa e a Ásia, eu já considero mais uma corrida asiática do que qualquer outra coisa, o fuso horário não ajuda aqui o Brasil. Mais uma vez teremos a gama mais macia disponível, C3, C4 e C5, no circuito urbano de Baku, uma das principais cidades daquele país. É uma pista travada, onde o limite de pista se chama muro e é quase certo que teremos o safety car, que anda muito sumido nessa etapa. Bom, treino livre 1 será na sexta-feira, 13 de setembro, às 6 da manhã, meus amigos. Vai ter que acordar muito cedo. E o treino livre 2 ainda na sexta, às 9h30 da manhã. No sábado, aí é que você vai ter que madrugar mesmo, né? Já vai direto da balada e nem dorme, porque 5 horas da manhã começam as emoções do treino livre 3, classificatório com ação de pista às 9 da manhã, mas a gente já chega às 8h15. E a corrida, meus amigos, a largada será às 8 horas da manhã. Alternativa Esportes, o maior pré-corrida da internet brasileira, chega às 6 horas e 45 minutos. O popular 15 para as 7 é para você comprar o pão e sentar para ver a Fórmula 1. 8 horas da manhã, horário de Brasília, a largada, né? Baku está a 6 horas à frente, aliás, 7 horas à frente do fuso horário de Brasília, então por isso, os horários um pouco diferenciados. Então, meus amigos, com despertador, sem despertador, com café, sem café, você já sabe. Automobilismo para se ouvir é aqui na Alternativa Esportes, a Casa da Velocidade no YouTube. E a gente se encontra daqui a 2 semanas. Tchau, tchau, pessoal!